Tudo bem com você? Te peço alguns minutos da sua atenção. Vou falar hoje mais uma história da Bíblia. Hoje eu quero contar sobre a amizade entre Davi e Jonatas e Mefibosete, o filho de Jonatas. Quero falar hoje uma história da Bíblia muito conhecida, amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Saul ele foi escolhido para ser rei na ótica do homem, certo? E Davi foi escolhido para ser rei, escolhido segundo o coração de Deus, segundo a ótica de Deus. Ou seja, mas hoje eu quero falar sobre o filho de Jonatas, o neto de Saul, o Jonatas, o primogênito de Saul, e Jonatas tinha um único filho que chamava-se Mefibosete. Mefibosete, que significa Deus me tirou o desprazer de ter filho. A Bíblia não relata muito aqui a história da esposa de Jonatas, mas podemos, estudando sobre a história de Jonatas, nós vamos observar aqui e entendemos por que desse nome, Deus me tirou o desprazer de ter filhos. Só nisso aqui nós pegamos que a gestação aqui da esposa de Jonatas, a gestação de Mefibosete não foi uma gestação normal, comum. Ou seja, nós observamos aqui que ela teve uma dificuldade para engravidar. Essa mulher que ela lutou para dar à luz um filho. E ela vem a perder a sua vida após dar à luz o seu filho. O seu primeiro filho, o seu único filho, que ela, antes de morrer, coloca o nome de Mefibosete, porque diz: Deus me tirou o desprazer de ter filho. Ou seja, Mefibosete ele fica órfão de mãe ao vir ao mundo, ao seu nascimento. E a Bíblia diz que quando ele estava com 5 anos de idade, o seu pai também viera morrer numa guerra. Por desobediência do rei Saul, o pai de Jonatas, avô de Mefibosete, que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Jonatas, como filho, não aceitava, ele não apoiava o erro do seu pai, mas ele não lhe abandonou, porque ele também era obediente a Deus. E uma das ordenanças de Deus é que devemos honrar os nossos pais. Jonatas foi fiel a Deus, mas ele também honrava o seu pai, mesmo sem concordar. A Bíblia diz que ele e Davi, eles são amigos mais do que irmãos. Eles fazem uma amizade, porque Jonatas, pela ótica do homem, ele seria o sucessor de seu pai, seria o próximo rei. Só que Jonatas, ele tinha temor a Deus e ele sabia que o seu pai tinha desviado dos caminhos do Senhor. Então ele apoiou Davi porque ele via que Davi fora escolhido pelo próprio Deus para substituir o seu pai quando o seu pai vier ali a desobedecer às ordens de Deus. Ou seja, eles fizeram uma grande amizade e fizeram uma aliança. A Bíblia diz que um certo dia Davi e Jonatas conversando e ambos fazem uma aliança. Davi está sendo perseguido por Saul, pai de Jonatas, e Jonatas está indo à batalha ajudando seu pai, sabendo que seu pai está no erro, mas para ali não desonrá-lo. A Bíblia diz que os dois fazem uma aliança. Aquele que morrer primeiro, o que ficar, vai cuidar da sua família. Os dois jovens ainda. A Bíblia diz que eles selam aquela amizade e aquela aliança. Eles fazem um voto entre ambos. A Bíblia diz que na guerra, quando o filho de Saul, de Jonatas, tinha 5 anos de idade, quando Jonatas vier ali a morrer, eles e mais 2 dos seus irmãos, Saul tira a sua própria vida. A Bíblia diz que chega a notícia no arraial de Saul, no arraial onde que está ali a família de Saul, a família do rei, e a notícia é: Davi está matando todo mundo. Davi vem aqui acabar com a descendência de Saul para tomar o reino de Israel. A Bíblia diz que, desesperada, a babá de Mefibosete pega ele, sai às pressas, e ela tropeça
e um carro de boi passa em cima das pernas do menino Mefibosete e ele fica coxo ou aleijado de ambas as pernas. E aquela moça, ela sai com Mefibosete e a Bíblia diz que ele é adotado na cidade de Lodebar por um homem chamado Marqui. Marqui adota Mefibosete. O tempo se passa, Davi reina sobre todo Israel e muitos anos depois, a Bíblia não deixa claro quantos anos, mas passaram-se muitos anos. Está lá em 2 Samuel, falando aqui desse texto, dessa história qual quero falar, onde que Davi ele manda buscar Mefibosete. Mas Davi, irmãos, quando Davi ele assume todo o reinado de Israel, Davi ele vivia dentro dos pastos, dos campos, quando Deus o chama, quando Deus os escolhe, adorando a Deus, salmodiando a Deus. Salmo são os louvores dos judeus. Davi, ele não tem tanto conhecimento das escrituras, mas como você está falando isso? Davi, quando ele assume todo o reinado, Davi, ele quer que a arca da aliança do povo de Deus volte para Israel, porque a arca da aliança representa a presença de Deus ao lado do seu povo. Ele quer fazer a coisa certa, mas Davi, ele não faz corretamente, ele comete algumas gafes por não conhecer em detalhes. Ou seja, a arca da aliança é para ser transportada no ombro de levitas e ele manda trazer em carro de boi. Ou seja, isso aqui é só um exemplo, isso aqui vai ser em outra oportunidade, trazendo outra história para nós não sairmos do foco de Mefibosete. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando Davi assume todo o reinado, Davi ele manda tirar de Israel todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pessoas que são deficientes, por quê? Porque lá em Levítico fala que os nossos pecados, os pecados de nossos pais nos faz vir sobre nós enfermidades que nos deixam deficientes. Jesus, quando ele curou o cego de nascença, alguns dos seus discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? Não é à toa que vinha essa pergunta a ser para Jesus. Não quer dizer que uma criança gerada no ventre ela vai pecar, mas eles, para não acusarem ali o pai daquele homem, eles fez essa pergunta para ver o que vinha de Jesus. Ou seja, então Davi ele comete algumas gafes porque querendo fazer a coisa correta. Porque Davi, quem ensinava as escrituras sagradas no judaísmo eram os pais. Mas Davi ele sempre foi rejeitado pelos seus pais. Seu pai não dava ali tanta atenção para Davi. Davi ele ficava no meio das ovelhas, cuidando dos animais do seu pai. E o que Davi fazia o dia inteiro ali cuidando das ovelhas do seu pai era com sua harpa, louvando a Deus, fazendo salmo para Deus. Então Davi ele comete alguns erros, algumas gafes, mas querendo fazer a coisa correta. A Bíblia diz que um dia o Espírito Santo de Deus, Davi dentro do seu palácio, ali toca em Davi, Davi começa a fazer uma reflexão e ele se lembra do dia que ele fez uma aliança com seu amigo Jonatas. E Davi se lembra que eles fizeram uma aliança e ele prometeram cuidar da família de Jonatas. Então ele procura e acha um servo chamado Ziba, um pilantra. Porque se ele fosse um homem de caráter, ele tinha cuidado de Mefibosete, porque ele foi servo de Saul. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E quando Davi pergunta se existe alguém da casa de Saul para que ele haja de benevolência em favor de Jonatas, porque ele tinha feito uma aliança com Jonatas. Ele tinha dado a palavra para Jonatas. E Ziba fala: tem um, mas ele é aleijado de ambas as pés, os pés, coxo, é deficiente. Davi pergunta onde que ele está. Está lá em Lodebar. A Bíblia diz que Davi manda buscar Mefibosete para honrá-lo, porque ele fez uma aliança com seu pai.
e ele devolve tudo que foi de Saul para Mefibosete e fala: você a partir de hoje vai ser como um filho para mim, vai comer à minha mesa, vai participar do banquete com o rei. Mefibosete, pela ótica do homem, seria para estar reinando, seria para estar no lugar de Saul, isso de Davi, isso na ótica do homem. Mas assim como foi Jonatas, Mefibosete também tinha visão espiritual, mas ele estava acomodado também no comodismo. Ele se compara a um cão sarnento. O que é que o Senhor quer com um cão sarnento como eu? Mas Davi falou: não, você vai fazer parte do palácio e vai sentar à minha mesa, e Ziba vai voltar a te servir. A vida é como uma roda gigante. Tem dia que estamos por cima, tem dia que estamos por baixo. Ziba, quando a roda girou, que chegou a vez da descendência de Saul estar por baixo e ele por cima, ele menosprezou. Esqueceu que a roda continua girando. Chegou um dia dele voltar a ser servo. E Davi honra Mefibosete. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Jonatas. As nossas ações, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós plantamos, se nós não chegarmos a alcançar a colheita, mas a nossa descendência vai colher os bons frutos que nós plantamos. Ou seja, selecione a semente que você está plantando hoje, porque ela vai germinar e um dia ela vai dar um fruto. E esse fruto, se você não colher, algum dos seus filhos, sua descendência vai colher esses frutos. A roda está girando. Quando você estiver por cima, não cospe em quem está embaixo, porque ela vai girar. Um dia você pode estar embaixo e quem você cuspiu está por cima. Amém? Pense nisso. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.